Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Pod Emprega. Eu sou a Ariadne Baraquitares e hoje nós vamos conversar com alguém sobre o mundo do RH. Ela é gestora de RH com foco em DHO, acredita que cuidar de gente é o caminho para cuidar dos resultados e tem uma visão muito humana e estratégica sobre carreira e trabalho. Com vocês, Sabrina Vitória, ou melhor, a Sá. Oi, Ari! Seja bem-vinda ao nosso Pod Emprega. Obrigada, é um prazer estar aqui. Agradeço pelo convite e espero poder agregar aí um pouquinho aí ao episódio de hoje. Quem é a Sá? Bom, a Sá é uma menina no corpo de uma mulher, quase nos 28 aninhos, né? Tô tentando aí todos os dias transformar o meu ambiente num ambiente melhor. Sou formada em RH, como você falou. Sou formada em análise comportamental. E também estou cursando meu MBA em melhoria contínua, porque eu gosto muito de juntar pessoas com processos. Então, acho que, em resumo, essa é um pouquinho de mim, de quem eu sou. E Sá, a gente sabe que quem trabalha com RH, ela coleciona um monte de histórias, né? Queria que você contasse alguma história aí pra gente dar risada também, lógico, mas rindo de nervoso, digamos assim. Tem alguns causos, na verdade. E a galera do RH, a gente ri muito, porque a gente vê muita coisa todos os dias, mas especialmente eu, que tenho aí um processo dentro do recrutamento e seleção, tenho uma vivência dentro do recrutamento e seleção. Então, dentro das entrevistas, a gente acaba passando por muita coisa. Teve uma situação uma vez que eu fiz uma chamada. Hoje em dia, o RH, eles têm uma pegada mais... A gente tem uma pegada mais de não chamar as pessoas para fazer entrevista presencial, porque nós entendemos como é dificultoso para que você se locomova. Então, existe todo um valor gasto para você de transporte, existe o tempo, né? Para uma entrevista que pode não dar certo. Então, a gente faz muita entrevista online, né? E as entrevistas online, elas são, assim, incríveis para a gente pegar cada situação. Teve uma vez que eu liguei para um candidato, chamei ele, era pelo WhatsApp ainda que a gente fazia chamada. Eu chamei ele e daí, a hora que ele me atendeu, ele estava deitado na cama, no quarto escuro, literalmente no quarto escuro, deitado. Aí ele abriu o olho, assim, me atendeu, abriu o olho e seguiu a entrevista como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. E aí teve um outro momento também que foi muito engraçado, que... cômico, né? Eu tava entrevistando uma candidata e ela era mãe. E o filho dela veio correndo na direção dela. Tipo, simplesmente o filho dela veio correndo na direção dela e ela tava com o celular assim. E simplesmente abaixou a roupa dela. Porque ele queria, né? Ele tava com fome e ele abaixou a roupa dela. E foi uma situação que eu não sabia o que falar, eu não sabia pra onde olhar, o que fazer. Você não sabe se você ri, Você não sabe como se importar, porque ao mesmo tempo que é uma coisa normal, você fica assim, e agora? Íntimo demais. Mas a situação mais cômica que eu consigo me recordar foi muito, muito engraçada. Aconteceu esse ano. Eu estava em entrevista com um candidato para uma vaga bem específica. E daí, nas últimas perguntas assim, que a gente faz, a última pergunta que eu sempre faço é: o que você gosta de fazer no seu tempo livre? E a hora que eu soltei essa pergunta para o candidato, simplesmente a esposa dele pegou o celular da mão dele. Simplesmente ela tomou o celular da mão dele, olhou assim bem pra minha cara, ficou me encarando tipo por uns 5 segundos e devolveu o celular pra ele. E daí eu fiquei assim... Aí, depois, eu fiquei completamente sem reação, porque era uma coisa que eu não tava esperando. Literalmente não tava esperando. A esposa dele tava do lado dele durante a entrevista. Só que, assim, do mesmo jeito que a gente tá conversando aqui, eu converso com o candidato, né? Sim. E daí, a última pergunta era, estava no roteiro? Estava no roteiro? A gente tem essa pergunta no roteiro, não é porque eu queria saber da vida dele. Mas eu perguntei pra ele, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? E aí ela tomou o celular Ele da mão. respondeu no final? Depois ele pegou o celular da mão dela, né? E aí ele respondeu, ele falou que ele nem lembro mais o que ele fazia no tempo livre dele, nem lembro. Mas depois ele veio no WhatsApp e me mandou uma mensagem pedindo desculpa, né, pela situação.
Por incrível que pareça, é óbvio que eu sou muito profissional. Óbvio que eu jamais ia deixar com que isso chegasse no gestor da vaga, porque Sim. ele se saiu muito bem e ele tinha um perfil muito bom para entrevista, né? Então, ele passou para a próxima etapa e ele chegou até a iniciar na empresa. Mas, Que legal. assim, foi uma situação muito atípica, assim, cômica para não dizer trágica, mas foi bem divertida. Tem mulher ciumenta no meio do processo seletivo. Nossa, tem. Gente, olha, para as recrutadoras que estão fazendo entrevista, não sejam simpáticas. Legal que a gente estava mantendo ali um padrão de comportamento, porque a gente tem que ser profissional, mas que foi engraçado, foi. Aquele dia eu fiquei bem sem reação na hora. A gente ri, mas no fundo é de nervoso, né? Nossa, muito. A hora que eu desliguei, graças a Deus, era a última pergunta. Porque a hora que eu desliguei com ele, eu simplesmente fiquei em choque. Ninguém da sala entendeu nada que estava acontecendo, até eu conseguir voltar e falar assim, gente, vocês não sabem o que aconteceu. Aí foi a hora que a gente deu risada e eu consegui me soltar um pouco. Mas foi uma situação bem cômica. Ô, Sá, vamos pro lado prático. Você trabalha na Agiliza RH, né? E do lado de quem entrevista, o que seria essencial para essa recrutadora perguntar para o candidato, para ela colocar esse candidato na vaga certa, porque inclusive é o propósito da Emprega 360, né? Sim, de fato. A Emprega 360, ela já é uma facilitadora do processo, né? Então, assim, a gente já tem toda ali uma triagem, uma inteligência envolvida por trás daquilo que já nos permite um filtro muito maior, né? Ela é, de fato, muito abrangente. Mas como de pessoa para pessoa mesmo, acho que o que eu mais tenho para dizer hoje é que, assim, muitas vezes a gente acaba se perdendo durante a entrevista no excesso. Então, isso já atrapalhou muito. Diferente de um candidato, onde às vezes ele tá nervoso e ele é sucinto. Então, eu falo com ele me dá uma resposta clara e objetiva, e aquilo é bom. Muitas vezes, candidatos já deixaram de aderir a oportunidades pelo excesso na fala. E por se exceder, de fato, né? Então, assim, se eu tivesse hoje que dar uma dica, seria essa. Por mais que você esteja nervoso, por mais que você... Existe um perfil que as pessoas elas estão buscando, um perfil que o mercado está buscando, mas cada um é aderente a uma vaga. Não tem como você falar que fulano não serve para vaga nenhuma. Isso é uma mentira. Então, assim, se você está nervoso, dá uma respirada, toma uma água... Dá uma relaxada, porque às vezes a gente fala demais e a gente acaba pecando no excesso. Então, é melhor faltar um pouquinho do que se exceder. Vocês lá na Agiliza têm percebido uma mudança de comportamento nas empresas que, ao invés dela querer alguém com experiência, ela quer alguém com valores? Com certeza. Muito, 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 muito. Esses dias nós estávamos no Emprega Day, né? Ah, sim, nosso Lembra? Emprega Day, gente. Nós estávamos no Emprega Day, foi um evento super legal. E aí, enquanto eu falava com os alunos de uma instituição aqui de Sorocaba mesmo, eu tinha, naquele mesmo dia, eu tinha uma vaga em aberto, onde o gestor falou assim para mim, Sá, eu não preciso de alguém que tenha experiência, eu preciso de alguém que queira fazer, que seja um profissional que queira se desenvolver no mercado. E aí, naquele Emprega Day, eu falei assim, quantos aqui, eu não sei se você vai lembrar, mas eu falei, quantos aqui podem levantar a mão e falar assim, esse profissional seria eu? Sim, ninguém levantou a mão. E ninguém levantou a mão. E assim, foi quando eu trouxe uma reflexão para aquela turma, né? Eu falei assim, gente, se eu falar para você assim, olha, é só você ir... E se você fizer bem feito, você vai ser bem-sucedido. E se isso não for suficiente para que você seja qualificado para esse trabalho, então o que você está fazendo da sua vida? Sabe? Qual é o rumo que você está dando para sua vida? Na verdade, é você se autoconhecer e se autovalorizar, né? Porque a gente tem Exatamente. percebido muito nos Emprega Day
que principalmente esses jovens de 15, 16, porque são as pessoas que estão nesses últimos eventos nossos. Eles falam, mas eu não tenho experiência, eu não sei nada, eu não sou nada. Eles não se veem como alguém importante. Exato. Eu vi uma vez uma frase no LinkedIn e quem me conhece já ouviu eu falando isso e eu sempre levo isso para minha vida. É uma frase que dizia assim, não seja você o seu próprio não. Muitas portas se abriram na minha vida porque me foi oferecida a oportunidade e eu agarrei. Mas eu não me achava capaz, eu não me sentia capaz, entende? Então, assim, eu simplesmente falei assim, se essa oportunidade está chegando até mim, é porque existe um outro lado que confia que eu consigo entregar. Se esse outro lado, que nem me conhece, confia que eu consigo entregar, quem sou eu para dizer que eu não vou fazer? Eu vou fazer e vou fazer bem feito. A gente não confia na gente. A gente não confia, mas é uma coisa que a gente precisa mudar, porque a gente sabe, nós somos a nossa maior companhia. Nós estamos com a gente aí o tempo todo, o dia inteiro. E eu já vi também uma frase que eu não lembro aonde eu li também, mas as pessoas dão o valor que a gente dá pra gente. Exatamente. E a gente permite o que a gente permite certas situações, no caso, né? Exatamente. Então, é importante que a gente saiba, e nos Empregas Day, quando a gente foi com a Agiliza, né, para falar um pouquinho sobre esses jovens, é de fato isso que eu quero estimular e que a Agiliza tem como intuito de estimular nos jovens, né? O fato de você se conhecer, não como profissional, porque isso você vai descobrir, Sim. mas como pessoa, como potencial do que você é capaz de fazer, onde você é capaz de chegar, o que você é capaz de alcançar. Isso é importante. Falando justamente sobre esses jovens, o que pega na hora do currículo? As empresas, elas têm olhado redes sociais, elas têm olhado esse mundo à parte do candidato, eles não pegam só simplesmente o currículo do candidato, elas têm olhado para tudo isso? Ari, isso é polêmico. E vai de empresa para empresa, tá? Eu posso dizer que hoje eu não stalkeio os candidatos, mas eu stalkeio as empresas. Porque eu preciso saber o que o meu cliente está buscando. Então, eu preciso conhecer o meu cliente. O meu candidato, eu preciso conhecer o que ele apresenta ali para mim, no momento da entrevista, as competências dele, tá? Mas, eu estava comentando esses dias no escritório, né? Tem muitas empresas que não têm um RH, então, eles terceirizam esse RH para que faça o serviço de recrutamento e seleção, mas quando essa empresa quer fazer, ou então o gestor da vaga é uma empresa pequena, o gestor da vaga, eu quero contratar uma recepcionista, entra lá no perfil da menina, tem uma foto de biquíni, ela já não serve mais para vaga. Então, assim, como RH, hoje, eu não entendo como isso classifica ou qualifica ou desqualifica uma pessoa. Eu entendo que, dentro do que ela me apresenta de competências, então a gente consegue fazer validação. Por exemplo, você falou de currículo, né? Hoje eu pego muito currículo que, objetivo, à disposição da empresa. Isso não existe, porque é como a gente estava falando, né? Você precisa se conhecer. Existe outra frase também que impacta muito, né? Que para quem não sabe para onde quer ir, qualquer direção serve. Tanto que tem gente que se candidata, por exemplo, à mesma empresa em vagas diferentes. Muitas. A gente tem o histórico de vagas que o pessoal se candidata, né? E você vai ver assim, se candidatou a um estágio de direito, a pessoa não cursa direito, mas se candidatou para a vaga de auxiliar de limpeza, mas se candidatou para a vaga de operador de empilhadeira. E não existe uma linha de raciocínio, não existe uma coerência, né? A gente entende que, às vezes, o desespero, ele faz isso mesmo, mas o ideal é que você saiba estruturar um currículo e que você saiba, de fato, para onde você está indo, para que o recrutador consiga te colocar num lugar que faça sentido. Sim. E voltando para o Emprega Day um pouco, vocês têm sido grandes parceiros para a gente nesses eventos e a gente tem percebido, porque eu também participo do Emprega Day. Tem candidato, tem aluno que vai sentar para fazer o currículo, porque a gente faz o sorteio da Alexa nesses eventos.
E eles não conseguem digitar o nome, eles não sabem digitar o nome. É uma geração que sabe mexer no smartphone, é uma geração que sabe fazer vídeo no TikTok, sabe fazer Reels no Instagram, mas não sabe escrever o próprio nome. É a geração que o pessoal da datilografia, às vezes, está bem mais à frente, né? Isso que é engraçado. Existe um espaço, assim, entre duas gerações que é muito gritante. Tem a galera que tá no meio, que você vai conseguindo ali entender mais ou menos uma linha de raciocínio, mas depois existem os 40 a mais e a geração de hoje, e aí você fica assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque são perfis muito, de fato, muito, muito diferentes. E os 40 a mais agora estão sendo recontratados, estão sendo procurados. Por que essa mudança de cenário? Com certeza, eu hoje valorizo muito profissionais 40 a mais, né? Porque essa categoria de profissionais, eles trazem consigo uma bagagem e uma vontade que ela é muito difícil de ser encontrada. E não é uma crítica à geração atual, não é isso. Mas a gente entende que são pessoas que tiveram um caminho muito mais difícil para trilhar. Então, são pessoas que começaram com um trabalho infantil, sabe? Com coisas que a gente nem cogita, entende? Coisas que a gente também não apoia, mas são pessoas que se estruturaram dentro do mercado, elas entenderam que, assim, se eu não fizer, vai ter outra pessoa fazendo, então eu vou fazer, sabe? Eu vou pegar e eu vou fazer. Então, justamente isso. Hoje, os profissionais 40 a mais, né? Não em sua totalidade, porque não dá para generalizar, mas os profissionais 40 a mais, eles têm muito valor dentro do mercado de trabalho. Há quem diga que não, mas tem sim, porque a gente, de fato, entende que são pessoas que pegam e que fazem acontecer. É uma força muito bonita de ver. E os 40 a mais, eles podem aprender com a nova geração e a geração com os 40 a mais. Essa troca de experiência, ela pode ser feita. Facilmente. Então, assim, inteligente é quem sabe absorver o lado bom dos dois. Entende? Então, assim, se eu hoje como um jovem de 18 anos, se eu olho para os passos e para os caminhos que o meu familiar teve, os tropeços que ele deu, e eu consigo aprender com aquilo para que eu não passe, isso é muito inteligente. E se eu hoje, como um 40 a mais, consigo olhar para um jovem e ter empatia no processo dele, entender que aquele momento que ele está passando é uma fase que eu também já passei, então isso é humano demais, sabe? Isso é bonito demais. Sim. Hoje a gente trabalha lá na Emprega 360, na nossa plataforma, a gente tem a IA, que ela ajuda a gente a ver o perfil do candidato, de acordo com os testes que ele já faz, e também de acordo com a vaga, ou a geolocalização também que a gente tem. Como que você vê a IA hoje no mundo do RH? Ai, a IA é uma coisa... Eu já comentei até uma vez com o Gui e o Henrique. Eles estavam apresentando a plataforma, né, pra mim. E aí, teve um momento que o Gui parou, eu tava sem falar, assim, fiquei minutos sem falar. E daí teve um momento que o Gui parou, olhou pra mim e falou assim, mas tá tudo bem? Você tá entendendo? E a minha cabeça, eu só tava assim, como é que eu fiquei tanto tempo sem isso? Eu só conseguia pensar isso. Eu falei pra ele, Gui, eu só tô pensando como eu passei tanto tempo sem isso. E, de fato, a IA hoje é uma facilitadora. Existe esses dias mesmo disseram pra mim, esse final de semana. O Gui e o Henrique trabalham com a gente, eles são nossos programadores e também sócios da empresa. Então, eles que fazem todo esse treinamento, toda essa parte aqui com os nossos parceiros, até mesmo com empresas. Apresentaram a plataforma, né? Sim. Então, foram eles que inseriram a Agilize ali dentro da plataforma de fato. Sim. Então, esse final de semana, até uma amiga minha falou assim pra mim, a inteligência artificial vai roubar seu trabalho. Mas é uma coisa que, assim,
existe um pensamento muito limitado com relação a isso. Eu vejo que a inteligência artificial, ela me dá mais capacidade de ir mais longe. Eu vejo que eu tenho muito mais possibilidades com a inteligência artificial do que o que eu teria hoje de palpável, de fato. E você vê que as profissões hoje em dia, elas vão ter que ser repaginadas? Algumas profissões, digamos assim, pontuais, vão precisar entrar na IA para estar dentro do mercado de trabalho, essas pessoas? Com certeza, sim. Eu imagino que sim. Tudo é muito incerto, é óbvio, né? A gente não tem como prever o futuro. Mas eu imagino que seja necessário, sabe? Que a gente acompanhe o crescimento e o desenvolvimento do mundo, né? O Brasil hoje precisa ser, e a gente busca ser um país em pleno e constante desenvolvimento. Nós temos inteligência, nós temos capacidade, nós temos uma estrutura, então a gente precisa trazer isso para usar a favor do nosso povo. Então, assim, quanto mais a gente conseguir se adaptar às novas inteligências que vêm por aí e transformar isso, o limão numa limonada, o que existe de malefício nisso? O que existe de maléfico? Nada, né? É questão de transformar a situação em uma coisa que eu consigo usar. Se você pudesse hoje dar uma regra de ouro para a empresa que precisa contratar, o que você falaria? Contrata, agiliza com a Emprega 360. Tô brincando. Não, gente, recrutar... Também. É brincadeira, é meme, mas é verdade, tá? Recrutar hoje é um desafio. Recrutar hoje, de fato, é um desafio. É uma jornada, o RH, na verdade, ele nunca foi muito bonito. Diferente daquilo que se prega, nem o departamento pessoal, nem o RH, nem o DHO, eles não são bonitos, o recrutamento de seleção, né? Mas é tão bonito quando você consegue ver que você fez diferença numa vida, que você mudou a realidade de alguém que de fato precisava, sabe? Então, assim, se você ainda não tiver expertise, se você ainda não tiver possibilidades, se você ainda não tiver condições, se você ainda não tiver uma IA tão boa quanto o Emprega 360 a seu favor, ainda assim você é um ser humano. E eu sempre falo para as minhas meninas, assim, elas falam, Sal, o que eu falo aqui? O que eu faço agora? Eu falo assim para elas, o que você gostaria de receber se você fosse o candidato? Sabe? Tanto no sim quanto no não, né? Tanto no sim quanto no não. Uma das minhas meninas perguntou para mim esses dias, né? Como é que eu falo que a pessoa não passou, que ela não foi aprovada? Aí eu falei para ela, olha, como você gostaria, dentro das condições possíveis, de receber essa notícia? Então, é questão de entender que você está tocando uma vida humana, sabe? Deixando de lado todo o conhecimento em desenvolvimento humano, deixando de lado tudo aquilo que a gente tem como técnica, né, e estudo, mas o que a gente tem de essencial, de natural, assim, dentro da gente, sabe? É o que a gente consegue usar todos os dias. A empatia, né? O amor. A empatia, exatamente. O amor é aquela questão de você olhar. Terça-feira, eu fiz uma entrevista com um candidato que me comoveu muito. Ele foi presencialmente lá na Agiliza fazer entrevista e me comoveu demais. Sabe? Quando a gente acha que a gente não pode ouvir mais histórias absurdas, vem uma outra que parece... Quando eu saí da sala, parecia que eu tinha tomado um murro no meio do estômago, sabe? E isso não dizia a técnica, não dizia o que eu estudei como analista comportamental, nem sobre o meu MBA, nem sobre a minha formação. Sobre ser humano. Sobre mim, sobre quem eu sou e sobre o que essa pessoa trouxe para mim. Então, pega aquilo, isso é precioso. O que a pessoa está trazendo para você, isso é o mais valioso que pode ter. Todo o resto é técnica, mas isso é nosso, é natural, isso que é bonito. Sim, é tipo aquele dia que você saiu atrasado, furou o pneu do carro, você tá bravo com tudo e você encontra alguém no semáforo, tipo em situação de rua, nesse frio que a gente tá agora, e você fala assim, nossa, eu tenho uma caminha quentinha para dormir, eu tenho um chuveiro para tomar banho, e você se sente grata, e você olha pro lado humano, o lado... logicamente, de Deus, de agradecimento, de gratidão, você fala assim, nossa, isso é muito mais do que parece que tá querendo mostrar para você. Exato. Para de reclamar um pouquinho, né? Exato. Esses dias eu saí para almoçar e a hora que eu tava voltando, eu tinha atravessado a rua, tinha um semáforo, né? Uma rua meio movimentada aqui do centro, e
um motoboy sofreu um acidente junto com um carro ali, o cara fechou ele e tal, ele foi pro chão. E tinha um pessoal em volta, mas ninguém parou pra acudir o motoboy, ninguém foi lá. Só curioso. Sabe? E assim, uma moça até perguntou de longe pra ele, mas você tá bem? Aí ele falou assim, tô, só que ele ainda tava no chão, a bag, a moto. E daí eu voltei, atravessei a rua, voltei. Eu sofri um acidente de moto recente, né? Então, aquilo mexeu muito comigo, eu voltei, conversei com ele, eu não levantei a moto, na verdade, outro rapaz levantou, mas eu coloquei a moto mais no canto, perguntei como é que ele tava, eu esperava que ele estivesse super violento e agressivo, mas ele tava dando risada, o motorista do carro parou, desceu lá pra perguntar como ele tava dando risada, sabe? Ele falou assim, nossa, tem uma parmegiana aqui dentro que vai chegar toda mexida pro cliente. Entende? É isso. É a maneira que você leva. É a maneira como você encara a situação. Sim. Assim, aconteceu, mas o que eu vou fazer com essa situação? Como eu vou absorver aquilo? Foram 5 minutos ruins num dia de 24 horas? Ou foram 24 horas ruins por causa de 5 minutos? Exato. O que você diria, pra gente fechar com chave de ouro, pra quem tá tentando se encontrar profissionalmente? Profissionalmente, eu diria que você precisa se encontrar pessoalmente primeiro. Não existe outro caminho para você se encontrar profissionalmente do que aquele caminho, sem antes você se encontrar pessoalmente. Porque se hoje eu sei qual é a minha capacidade, qual é o meu potencial, então eu sou imparável. Não porque eu sou capaz de fazer qualquer coisa, mas porque se eu não for capaz, eu vou dar um jeito de descobrir como é que eu faço. Eu ainda talvez não seja mesmo, mas eu vou aprender como eu vou fazer. E isso me torna imparável, porque eu avancei mais um degrau, sabe? E aí, quando eu chego nesse degrau, eu já tenho outro patamar para subir. Então, é justamente isso. Eu acho que é mais a questão de você entender como pessoa o que você quer chegar, o que você tem como sonho, como objetivo para a sua vida pessoal. E quando você consegue entender isso, você vai conseguindo parametrizar todo o restante. A sua vida espiritual, ela vem junto, a sua vida profissional vem junto, o social vem junto. São os pilares, né? Sim. Que envolvem aí a sociedade. Então, de fato, se eu tiver hoje que deixar aí uma dica, um conselho, é justamente esse. Foca na sua vida pessoal, foca naquilo que você tem idealizado para você. E aí o restante ele vai se abrindo assim com uma clareza que a gente não entende como, mas ele só vai se abrindo. A gente tem falado bastante nas nossas redes sociais da Emprega sobre sonhos. Uhum. Porque a gente vê que essa parte tem morrido um pouco. O pessoal quer ser muito racional para as coisas que a gente acaba esquecendo que é sonhar. Exato. Então, a gente até colocou alguns exemplos como Elon Musk, Steve Jobs, né? Que foram pessoas que sonharam grande, alto, e que na época foram considerados loucos. Sim. Então, sonhar. A gente tem que sonhar. Exatamente. E persistir, né? Hoje a gente vive numa sociedade, e eu falo isso muitas vezes por mim, muitas vezes eu me pego pensando nisso também, que é muito fácil a gente descartar. É mais fácil a gente descartar e falar assim, não, isso aqui não deu certo, eu vou tentar uma outra possibilidade, do que falar assim, mas e se eu só recalcular a rota? Entende? Às vezes eu não preciso descartar. Às vezes, se eu for persistente, e às vezes se eu insistir nisso daqui, isso aqui pode me gerar resultados muito mais positivos do que se eu só mudar o objetivo, sabe? Então, assim, um sonho, ele sempre vai bater em cima. Eu gosto muito daquela música aquela música Sonho, da Atitude 67. Ele sempre vai bater em cima da tua persistência. Sempre, sempre, sempre. A tua disciplina e a tua determinação. Quanto você se dispõe a fazer aquilo acontecer. E o que seria uma frase hoje que rege a sua vida? Nossa, essa é difícil. Eu sou muito fã, assim, de frases que mudam a nossa vida mesmo, né? Mas eu acredito que se hoje eu tiver que definir, assim, uma frase, como eu sou muito, muito musical, tem uma música que ela diz... ela fala assim, é uma música do Vocal Livre, que ela fala assim, levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Então, assim, quando eu chegar no final da vida... sabe? Ou quando não existir mais a minha presença aqui entre as pessoas que eu amo. O que valeu a pena ser? Valeu a pena ser alguma coisa de fato? Foi uma história bonita de se contar? Então, acho que essa é a frase que eu levo, O que eu deixei, né? O que eu deixei? Qual foi meu legado? Justamente. Quando as pessoas pensam em mim, ou quando elas pensarem em mim,
vão falar assim, nossa, realmente a vida da Sabrina valeu a pena os 28 anos que ela viveu, os 69 anos que ela viveu, quanto tempo, sabe? Sim. Então, isso eu acho que é a frase que mais eu levo tatuada assim no coração. Sabrina, para a gente finalizar, se você quiser deixar os contatos da Agiliza, como falar com você, se precisar as empresas precisarem do suporte de vocês, como que a gente encontra você? Legal. Ó, bom, o nosso Instagram é @agilizaa.rh. Tem 2 As no final da Agiliza. O nosso WhatsApp de vagas, vocês podem direcionar ali para o 15988345393. E podem também direcionar para o nosso e-mail. Então, é agilizaestágio@agilizaestágio.com.br, tá? Nós temos aí as nossas plataformas. Estamos sempre à disposição para receber contato. Muitos candidatos já procuraram a gente para falar assim, olha, como que tá o meu currículo? Dá uma olhada, me dá uma dica. No final da entrevista, os candidatos falam como eu me saí, eu quero um feedback. Então, assim, e se você como empresa também quiser contratar a Agiliza, passa pra gente certinho, a gente vai ter o maior prazer em te atender, conversar sobre a vaga e aí, junto com o apoio da Emprega 360, encontrar o candidato ideal para sua empresa. Obrigada, Sabrina. Obrigada mais uma vez por esse papo, foi muito gostoso, muito necessário, né? E para você que está acompanhando aqui, que acompanhou, né, esse papo tão legal, se inscreve aí no nosso canal, que a gente sempre vai estar colocando conteúdos nas nossas redes sociais também. E muito obrigada.